Lucas capítulo 5, 27 a 32. Coloquemos-nos em pé e acompanhemos a leitura bíblica. Passadas estas coisas, Jesus saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Fala o nosso coração a Deus pela instrumentalidade do teu servo, mas pelo teu Espírito Santo, qual já clamamos, ó Deus, que é luz que tira as escamas dos nossos olhos, para divisarmos a tua vontade, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, meus irmãos. Nosso Deus é um Deus que chama, convida, convoca, insta. O nosso Deus chama do caos à criação. Deus chama do nada tudo que existe. Deus chama das trevas para a luz. Deus chama de fora para dentro. Este é o sentido da palavra igreja na língua do Novo Testamento, o grego koiné, eclesia. A preposição ek, que dá o sentido de movimento de lá para cá, e há o verbo kaleo, substantivo klesis, chamados de fora para dentro, e depois somos chamados de dentro para fora, para evangelizar, para fazer missão. Se você observar nesse texto, o que está em curso aqui é a vocação, é o chamado, não apenas de um homem que veio a ser apóstolo, não apenas um coletor de impostos, que era visto talvez até pelos seus compatriotas como um traidor da pátria, mas sim o nosso chamado mesmo, a vocação que recebemos do Senhor para segui-lo. Nós fomos chamados hoje talvez por alguém, lembrados: é domingo, é hora de ir para a igreja. Minha esposa sempre me lembra que domingo eu tenho que vir para a igreja, porque se ela não me lembrar, eu esqueço de vir à igreja. Obrigado, Renato, por você fazer isso. Mas você não foi chamado só para vir ao culto, só para vir à igreja, só para participar de um rito. Você sempre é chamado para ser discípulo de Cristo, para segui-lo em todas as circunstâncias. E eu quero, à luz da experiência de Levi, deste que aqui é uma espécie de paradigma, protótipo, um modelo, observar o meu chamado, o seu chamado, o chamado de todos nós. Para quê? Para seguir a Cristo. E a primeira lição que nós vamos extrair daqui é que este é um chamado pessoal. Nós somos um considerável grupo aqui. Já tivemos um outro segmento no culto às 9 horas. À noite teremos um outro grupo. Nós conhecemos bem a enormidade do rol de membros da nossa igreja. Porém, Deus nos trata de maneira particular, pessoal, tratamento personalizado. Ele não nos vê massivamente, Ele nos conhece e nos chama pelo nome. O texto bíblico nos dá conta que Jesus, numa das suas saídas, viu aquele coletor de impostos e dirigiu-se a ele. E com certeza disse: Levi, segue-me. É curioso porque
O evangelista Lucas escreve da perspectiva gentílica. O seu objetivo é alcançar os gentios. E na sua escrita acerca deste episódio, ele usa o nome Levi, que é o nome hebreu. No entanto, o evangelista Mateus, que faz o seu evangelho voltado para os judeus, quando narra este episódio, que está falando de si mesmo, não chama Levi de Levi, chama Levi de Mateus. Talvez para dar o sentido de que Deus chama judeus, chama gentios, chama gregos, chama romanos, troianos, chama brasileiros, chama corintianos, chama argentino, corintiano também? Chama também, não tem problema. Mas chama de maneira muito pessoal. É preciso que você leia esse texto da seguinte perspectiva, que Jesus saindo passou por você e chamou Adalton, e chamou Hércules, e chamou a cada um dos membros desse coral, e pelo nome você foi chamado, porque é um tratamento muito particular, porque Ele conhece a história da sua vida, Ele sabe quem você é, Ele conhece seus sonhos, seus anseios, seus objetivos, seus projetos. Ele sabe o potencial que você tem. Ele sabe as lutas que você passa. Ele reconhece os momentos críticos da sua existência. E é por isso que esse chamado é muito particular, é nominal. Deus não nos vê como um número identificador, como uma senha, como um código de barra, como um QR Code. Ele conhece a nossa alma, Ele vai no profundo do nosso ser, e isto vai levantando diante de nós a grandeza desse chamado, a importância dele, como Deus valoriza a cada um dos seus discípulos, a cada um daqueles a quem Ele chama, como Deus valoriza você. Você tem valor, como diz o cântico. O Espírito Santo habita em você. Deus valoriza tanto a você que resolveu dar um plus, mais valia você, fazendo morada no seu coração. Então guarde isso. É um chamado pessoal, mas é também um chamado que implica em pronta resolução. É pessoal, Deus chama. Estava passando ali na coletoria e disse: Levi, segue-me. E curiosamente, no verso 28 nós vemos: e ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Acho que ele ouviu o coral atrás nessa hora cantando: tudo deixa, deixou tudo. É para deixar, é agora, é aqui e agora. Não dá para adiar, não dá para postergar, não dá para deixar para depois. Levi é paradigmático para nós nesse sentido, porque ele não deixou pouca coisa. Ele deixou um bom emprego, ele deixou uma boa renda, ele deixou um status quo, ele deixou um projeto que ele teria pela frente, e por detrás disso está também o deixar as questões domésticas, familiares. Ele deixou, ele prontamente resolveu seguir a Jesus. Exemplo semelhante a esse nós vemos na história de Abraão, quando da sua chamada, da sua vocação, lá em Gênesis 12. E nós lemos ali que Deus disse a Abraão: sai da tua terra, vai para a tua parentela, de ti farei uma grande nação, engrandecerei o teu nome, em ti serão benditas todas as famílias da terra, sê tu uma bênção. E via de regra nós usamos esses 3 primeiros versículos de Gênesis para fazer uma mensagem bem objetiva sobre chamado de Deus. A gente precisa avançar um pouquinho mais para a primeira frase do versículo 4, quando em resposta ao chamado de Deus, a Bíblia diz assim: e Abraão foi. Abraão poderia redarguir, contra-argumentar, Abraão poderia excusar-se, Abraão poderia pedir um tempo, mas a narrativa bíblica é muito instantânea.
Ele é chamado e o texto diz, e ele foi. E nem sempre é assim conosco. Nós ficamos muito embevecidos de ser chamados personalizadamente pelo Senhor. O Senhor me conhece pelo nome, o Senhor sabe a minha história, o Senhor está me chamando. Mas a resolução demora, mas a tomada de iniciativa a gente vai deixando para depois. Eu diria que alguns fatores talvez concorram para isso. Me vem à mente pelo menos 3 deles. O primeiro deles a gente poderia dizer que são as realidades em redor, o contexto da nossa vida, que certamente tanto Levi como Abraão também tinham, mas eles superaram isso. Mas a gente sempre usa isso como argumento. Pastor, não está dando agora para a gente pegar mais firme no trabalho, para assumir aquele ministério, para engajar no oficialato, para ir plantar uma igreja, para ir fazer uma obra missionária não sei aonde, porque esse lufa-lufa, esse corre-corre, são tantas coisas, tantas atividades, falta tempo para a gente. Então, os acontecimentos que estão ao redor da nossa vida conspiram para a gente dizer, mas Senhor, apesar de tudo isso, eu estou pronto. Levantar-se, deixar tudo e seguir Jesus. Uma outra realidade que também conspira é a nossa deficiência, ou as nossas deficiências, as nossas limitações, que convenhamos, existem. Não somos perfeitos, somos falhos, claudicamos muito na nossa caminhada, deixamos a desejar, e então diante de um desafio que Cristo coloca para nós, Ele diz, mas não estou preparado, não estou pronto, não tenho condições, sou muito diminuto, minha fé é pequena, não tenho possibilidade de fazer por causa da minha condição pessoal. Mas há uma terceira realidade, e essa então conspira demais. Para além das circunstâncias, das nossas limitações, há que se considerar também a nossa pecaminosidade. Quando agasalhamos no nosso coração o mal, quando as nossas intenções não são boas, quando permitimos que os nossos pecados que foram cravados lá na cruz do Calvário, pela obra redentora do Senhor Jesus, a gente vai lá de novo e busca, e passa a viver no pecado, e então a contradição se estabelece, e o chamado vem, mas a voz do inimigo parece ser tão forte no nosso coração, seduzindo-nos, tentando-nos e afastando-nos de seguir a Jesus, esse chamado tão glorioso, tão abençoador. Mas de Levi aprendemos esta experiência. Ele prontamente, resolutamente, decisivamente tomou o rumo que Jesus lhe havia colocado. Jesus o chamou personalizadamente e ele prontamente respondeu a Jesus. Isso de per si já é uma mensagem, mas interessante porque os 3 evangelistas que escrevem de maneira sinótica, como nós conhecemos, eles dão sequência a essa narrativa. Nas nossas Bíblias, se a sua Bíblia for igual à minha, há um intervalo aqui, mas se você observar bem, a história é uma continuidade, e aí nós vamos aprender mais algumas lições acerca do chamado de Cristo. É chamado pessoal, é chamado que implica em pronta resolução, mas é um chamado que abrange a plenitude da vida. A narrativa bíblica prossegue dizendo que neste ensejo do chamado de Jesus, o que fez Levi? Chamou Jesus para ir lá na sua casa, ofereceu um banquete para Jesus e para os discípulos. E como só ia acontecer naquelas circunstâncias, era comum pessoas que passavam por ali também se acercarem da mesa, ainda mais tendo uma pessoa tão excepcional como o Rabi Jesus, assim ele era chamado. Então era uma boa festa. O meu ponto aqui é que Levi, tendo sido chamado para um discipulado muito forte com Jesus, ele entendeu que discipulado não são 12 aulas de escola dominical,
Não são 15 passos que você tem que vencer, não são 20 tarefas que você precisa realizar, é a vida toda. Eu tenho um pouco de prevenção, confesso a vocês, com essa história de, eu fiz um curso de discipulado. Então, se você fez, provavelmente não foi de discipulado, porque você usou o verbo no passado. Você está fazendo, porque o curso dura a vida inteira, e porque o curso implica em todas as áreas da sua vida. Não é uma hora restrita que você separa. Talvez o que muitas pessoas chamam de discipulado é apenas um estudo bíblico mais intenso sobre determinada matéria, um pouquinho mais de doutrinação, dedicar-se mais à oração, ao estudo da palavra, ao testemunho pessoal, à evangelização. Isso às vezes até de maneira um pouco estanque. Discipulado abrange a vida inteira, por isso Levi levou Jesus para a casa dele. Por isso Jesus fez questão, no tocante a um outro coletor de impostos, mais famoso do que o próprio Levi, Zaqueu. E Jesus assim: me convém ir lá na tua casa. Porque se o nosso discipulado fica restrito às atividades eclesiais, fica limitado a determinados encontros, e minimamente não vai lá na nossa casa, e se distende para o nosso ambiente de trabalho, e vai para os nossos relacionamentos de amizade, então nós ainda não entendemos que é um chamado que abrange a plenitude da vida. Porque aonde a gente está aprendendo de Jesus e está ensinando de Jesus. A gente está absorvendo os ensinamentos que Ele nos deixou e está transmitindo a outrem pela nossa vida, pela nossa palavra, pelo nosso testemunho, pelas nossas ações e principalmente pelas nossas reações. Tem pessoas que são muito boas em ações discipulares, mas são ruins em reações discipulares. Diante de situações inusitadas, reagem muito mal. Não tem aquela mansidão necessária, não tem aquela capacidade de saber que Deus está no controle das coisas. Então, abrange a totalidade da nossa vida. Por isso, Levi teve esse cuidado, esse carinho. É evidente que ele poderia fazer isso, dada a sua condição financeira. Era o único dos 12 apóstolos que poderia fazer um banquete para Jesus e os discípulos. Mas os outros que não poderiam fazer desta forma, poderiam fazer de outras formas. Seguir a Jesus em todas as áreas da vida. Em quarto lugar, aprendemos desse texto que é um chamado que acarreta posições contrárias. Não pense que, sendo um seguidor de Cristo, atendendo pronta e resolutamente ao seu chamado personalizado, você só vai ganhar aplauso, tapinha nas costas, gente dizendo: eu sabia, de você eu só esperava isto. O texto bíblico nos dá conta que naquela festividade, como já dissemos, não necessariamente os convidados diretos estavam, mas convidados indiretos também estavam, entre eles fariseus e escribas. E ao ver Jesus na companhia dos seus discípulos, e principalmente de outros publicanos, e como o texto diz, pecadores, como se os escribas e fariseus não fossem pecadores também, tivessem alcançado a impecabilidade, começaram a criticar, começaram a fazer desdém, começaram a desacreditar o ministério de Jesus, passaram a fazer comentários desairosos, e às vezes é exatamente onde a gente menos espera, porque os fariseus tinham todas as condições para identificar que Jesus era o Messias. Muito bem falou o reverendo Nivaldo há pouco da experiência que vivenciamos lá na Terra Santa. Povo religioso, povo sério, povo que vai no ponto mínimo da lei com muita dedicação. No entanto, perderam de vista o próprio Messias. Precisam vê-lo como o enviado de Deus, como aquele que veio cumprir as promessas da aliança, pois exatamente esses que tinham todas as condições para reconhecer o chamado de Cristo foram os críticos da primeira ordem, como muitas vezes são familiares nossos,
são membros da igreja como nós, estão achando que a gente está muito dedicado, muito consagrado. Não sai mais da igreja. Faz uma caminha lá na igreja, já que você passa o dia inteiro lá. Exagero. Ninguém passa o dia inteiro aqui na igreja. Dedica sim, horas a mais do que outros, porque pode fazê-lo. Mas é um chamado de Deus que abrange a totalidade da nossa vida. Mas nós temos que estar prevenidos para esses posicionamentos contrários, para os críticos de plantão, para aqueles que não faltam no nosso caminho para tentar nos desanimar desta tão gloriosa tarefa para a qual Deus nos chamou. Então até aqui aprendemos que se trata de um chamado pessoal, que implica em pronta resolução, que abrange a plenitude da nossa vida, mas que traz, que demanda muitas vezes posições contrárias. E nós terminamos lembrando que é um chamado que exige profundo arrependimento. Vejam bem, o que está em curso aqui não é esta questão de frases de efeito, como por exemplo, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Talvez essa seja a frase que você mais conhece desse texto bíblico, pode recitá-la. Se você observar bem, o texto começa com o chamado de um discípulo que veio a ser apóstolo, a sua resposta pronta. Ele leva Jesus para a sua casa, mas no final, no versículo 32, Jesus diz, em resposta aos críticos: não vim chamar. Começa com um chamado, termina com outro chamado, mas que na verdade é o mesmo chamado, é parte deste chamado. Quando Jesus diz os sãos não precisam de médico e sim os doentes, é porque aqueles críticos de plantão se achavam tão saudáveis, se achavam tão fortes na fé, se imaginavam tão robustos na sua espiritualidade, que não queriam nem se submeter a um diagnóstico. Bom, muitos de nós não vamos ao médico para não descobrir que a gente está doente. É mais ou menos assim, né? E Jesus, com esta frase de efeito, provoca: vocês estão achando que não precisam da cura espiritual que eu vos trago na cruz? Que vocês não são pecadores e não precisam passar por esta experiência de purificação pelo meu sangue? Eu vim para os que estão doentes, e se vocês não se considerarem doentes, vocês não passarão por isso. E o pensamento se fecha. Eu vim chamar quem se compreende como pecador para que se arrependa, para que mude vida, para que mude a sua perspectiva. A palavra arrependimento no Novo Testamento é muito curiosa. Arrependimento não é remorso, não é ficar com aquela dor de consciência, não é ficar apenas entristecido, aborrecido, chateado. A palavra arrependimento é a palavra metanoia, como é muito comum na língua grega, uma preposição e um substantivo. Noia, muita gente conhece, né? É noia mesmo, você está cabeça meio atrapalhada, né? Mas noia é a mente, a mentalidade, o que pensa, o que acredita. E a preposição meta dá a ideia de transformação, de mudança. Este é um chamado que muda a sua mentalidade. Este é um chamado que faz você ver as coisas de outra perspectiva. Esse é o chamado que faz você elevar-se desta mesmice, desta coisa tão insonsa, desta perspectiva humana tão raseira, em que a gente vive para se locupletar, para melhorar o nosso status financeiro, econômico, social. Depois a gente nem sabe para que vai servir isso, senão para gerações ficarem aí se digladiando e perdendo de vista o reino, e perdendo de vista a vida eterna, e não tendo em conta o que o Senhor veio propiciar a cada um de nós. E é por isso que este é um chamado que determina um profundo arrependimento, em que a gente seja menos apegado às coisas do presente século,
que a gente tenha esta capacidade, como o coral aqui introdutoriamente já entoou, tudo deixarei. Como fez Levi, deixando tudo seguiu. Como cada um de nós, ao participar da mesa do Senhor, vai fazê-lo com esta consciência, ora tomando pão, ora tomando o cálice, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor está me chamando para te seguir, e não é outra coisa que eu quero na minha vida, senão isto mesmo. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos ouvir.